minha gente! Estamos de volta aqui com aquela animação. Estreou aí mais uma aula de Libras, aquela aula esperada, aguardada. Com vocês, professor Jolan. Professora Audelina, com saudade de vocês. Olha, não esquece de marcar a gente, não esquece de mandar os vídeos. A gente quer ver o rostinho de vocês, porque vocês ficam aí só vendo o nosso rostinho aqui. Mas a gente quer ver os rostinhos de vocês também, né, prof? Exatamente. Eu estou lá compartilhando todos os vídeos que chegam para mim no meu Instagram, marcados aqui no meu Instagram, da professora Audelina. E a gente fica encantado com cada um de vocês sinalizando. É tão bonitinho, parece aquela criança que começou a andar. Dá aquela alegria, aquela satisfação, e é bom saber que vocês estão empolgados aí na questão da inclusão através da língua brasileira de sinais. É isso aí, a gente está aguardando, já vi alguns rostinhos, né? Já estou conhecendo alguém, aí mesmo aí em Ji-Paraná, né não? Exatamente. Vilhena. A galerinha mais perto da gente aqui no Paulo Leal, tá bom? E hoje, mais uma aula bem conceitual, tá? Uma aula que ela abre a mente da gente assim, para entender algumas diferenças. Acompanha com a gente no slide lá a nossa aula de hoje. É isso aí, vamos lá então. Aula 11. A gente vai estar falando sobre o quê? Identidade surda. Vou tirar meu RG de surdo, professor, é isso aí? Será que é isso, prof? RG do surdo? Sei não, hein? Vamos ver. Então, o que é isso aí, identidades surdas? Todos os surdos são iguais, prof? Não, tem uns mais baixos, uns mais altos, tá? Gente, como todo ser humano, como todo lugar, como todo povo, cada um tem suas peculiaridades, tá bom? É isso aí, um mais baixo, um mais alto, magrinho. Um que fala mais, um que fala menos. Isso, é verdade. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Na verdade, assim disse, a comunidade surda ela é composta por diversas pessoas com vários níveis de perda auditiva, tá? Opa. E aí passou só um pouquinho. Volta o slide. Volta para trás. Volta. Que vem de diferentes origens e culturas, tá? E cada pessoa se identifica com o seu próprio termo preferido. Então tem aquela pessoa, como a gente já falou em aulas passadas, que perdeu a audição após a vida adulta, que já nasceu surda, que nasceu numa família com surdos, que nasceu numa família de ouvintes. E cada um desses fatos vai interferir nas características próprias dessa pessoa surda. É isso aí. Então aqui, fala a construção da identidade da pessoa surda é influenciada por fatores diferentes. Como o professor falou, contexto familiar. Como assim contexto familiar? Os pais são surdos? Os pais são ouvintes? Os pais, né, naquele momento de conhecer a surdez e tudo mais, né? Ter o diagnóstico da surdez, prefere a língua de sinais, prefere a oralização, então tudo isso vai influenciar na construção dessa identidade. Contato com a comunidade surda, então, em que momento? Tá, família, então, às vezes não tem conhecimento, né, da língua de sinais e demora, então, levar essa criança a participar dos eventos da comunidade surda, associação e etc. Então, esse momento, né, de levar a comunidade também vai fazer parte dessa construção da identidade surda. E o que mais? A literatura consultada faz referência, com relação à identidade surda, a pelo menos 5 tipos de identidades surdas, de diferentes pessoas. Então, essa literatura que foi pesquisada, né, para a gente estar montando essa aula, tem outras literaturas que também vai desmembrar, diz que são 7 tipos, e essa diz que são 5 tipos de identidade surda. Agora, assim, professora, para que isso serve? Serve para muita coisa, né? Serve para muita coisa, principalmente quando você tem contato ou aquela visão que todo surdo sabe língua de sinais só porque nasceu surdo. E a gente vai verificar que não é bem assim, e isso está relacionado com a construção da identidade dessa pessoa surda. Muito bem, então essa aula vai me dizer aí, tentar enxergar o surdo de uma perspectiva diferente e entender que ele, como qualquer outro ser humano, tem suas próprias características, tá bom? Então a identidade surda, ela diz respeito aos sujeitos surdos, que se inserem plenamente na comunidade surda e se reconhecem como pertencentes à mesma. Como assim, professor? Tem surdo que diz que ele não é surdo? Aí já é uma questão de identidade, é aquilo que a professora falou. O surdo que está presente
nas comunidades, nas associações, que tem uma relação maior, um contato maior com a língua ali da comunidade surda, esse ele vai se identificar como um sujeito surdo, verdadeiramente de identidade ali. Eles têm como características aí principais. Usam apenas a língua de sinais, então eles evitam oralização, mesmo às vezes sabendo. Apresentam características culturais e forma de estar no mundo baseadas na visualidade. Então, muito focado nessa questão visual. Defendem e militam pelo direito de ser diferente, de vivenciar a cultura surda. Então, em poucas palavras, vai ser aquele surdo que eu sei oralizar, mas eu defendo que tenha um intérprete nas minhas aulas, eu defendo que tenha acessibilidade nos órgãos públicos, eu defendo que eu tenha uma acessibilidade linguística em todos os lugares, não só por mim, mas por todos aqueles surdos colegas de comunidade que precisam desse atendimento também. É isso aí. Essas pessoas compartilham sua concepção e suas experiências com outros surdos e participam de espaços de encontro entre pessoas surdas, como grupos e associações. Como assim, professores? Parece tão óbvio para nós, não é tão assim. O que acontece? A gente pensa que o surdo tem compreensão de todos os conceitos, né? De todas as palavras, e às vezes eles não têm. Eu lembro, só agora fazer uns relatos para você ter uma relação com isso, eu lembro... A gente vem aqui até de frente, que é aquela olhando nos dói de vocês. Fica olhando aqui, olha para mim, presta atenção, menino. Vou contar aqui uma historinha aqui para exemplificar essa questão de concepção, né, de conceito, de como é que o surdo conceitua. Eu lembro que quando os surdos começaram a trabalhar aqui nas empresas, nos supermercados, acho que deve ter aí também na localidade de vocês, surdos que trabalham no supermercado. Primeira vez que receberam lá o contra-cheque, lá, o pagamento, né? Dindim. Aí foi lá, aí foi comigo, sou intérprete. Não, que no dia eles combinaram que seria tal valor. Vamos colocar aqui o valor, R$2.000. E olha aqui tem 1.500, né? Tiraram R$500, então vamos lá, tem que reclamar, vamos comigo e tudo mais. Até eu explicar dos impostos, né? Do FGTS, do INSS. É verdade, né? Eles não sabiam, eles não tinham conhecimento disso. Então, o que eles fazem? Por isso que tem esse conceito aqui, né? Esse aqui, compartilham sua concepção e suas experiências. O que eles fizeram? Chamaram todos os surdos que estavam trabalhando, que eles tinham que falar para todos os surdos que aquele valor combinado não era aquele valor combinado, que tinha um desconto, né, do FGTS, enfim. Então, isso também faz parte da identidade surda, essa questão de estar compartilhando informação dentro desse grupo de pessoas surdas. É isso aí, vamos lá. É isso aí, bora lá. Vamos voltar lá para o slide. Historinhas. Aí sim, agora vamos dar nomes para essas identidades surdas. Até então, estávamos falando de característica, como é que eles se agrupavam, mas até então não tinha nome para essas identidades. Essa autora... Se eu não me engano, a autora surda, a autora desses conceitos de identidade, ela é surda. Tem a percepção dela mesma, né? Dela enquanto pessoa surda. Então, ela agrupou nesse aí, professor, vamos lá, híbrido. Então, o que vem a ser a identidade híbrida, né? Ela é de pessoas com surdez adquirida. Lembra que eu falei que a pessoa pode ficar surda depois da vida adulta, depois de ter aprendido a língua oral? Que aprenderam inicialmente, né, e estão a participar do meio e construir o pensamento como ouvintes. Então, a pessoa ela já ouviu, ela já participou do mundo ouvinte. Então, ela vai ter uma percepção diferente, mesmo que ela aprenda Libras, mesmo que ela seja aquela pessoa fluente em Libras, mas ela já tem uma construção ali da língua oral. Então, ela utiliza também a língua oral, né, para se comunicar, e que se passaram imersas no contexto da surdez como pessoa surda. Então, é uma pessoa que ela já ouviu, bem híbrida mesmo, bem o conceito de híbrido mesmo, e agora ela tem o domínio aí da língua de sinais, ela passa a se inserir dentro da comunidade. Eu acho interessante, tem uma historinha sobre isso também, prof. Eu sempre tenho uma historinha. Vem pra cá, vamos olhar no olho do nosso aluno. Eu, quando era professora do EJA, aí tinha um aluno surdo. E ele estava nesse processo de identidade, muito tempo afastado, né? Morava
numa região meio distante, a família demorou para levar para a escola e tudo mais. Então, ele usava muito gesto, estava aprendendo linguagem de sinais. E isso vai refletir também na construção da sua identidade também, que a gente já viu isso aí no slide anterior. E aí foi muito interessante, eu passando, entrando, né, cheguei atrasada nesse dia, ele lá fora com o celular, né, desse jeito, do jeito que eu tô falando para você. Né? E eu olhei para ele, né, eu perguntei, né, em língua de sinais, com quem que ele estava falando? Aí ele sinalizou com a outra mão, né, que era com a mãe dele. Eu falei, com a sua mãe? Deixa eu falar com ela, porque eu sabia que estava falando com ninguém, né? Ele papapá. Então, isso acontece muito nesse momento que foi explicado no slide anterior. Quando, que tempo, né? Que idade que essa pessoa surda vai participar da comunidade surda. Isso também vai influenciar na construção da sua identidade, por isso que é híbrida. E esse menino, esse rapaz, ele ficou surdo, né? Então, ele soltava muito som. Não era só papai, fala papai, mamãe, alguns sons bem específicos, né? Próprio do núcleo familiar. E ele tinha esse problema. Na hora que ele queria falar alguma coisa, ele não sabia se ele sinalizava, isso quando ele aprendeu língua de sinais. Se ele sinalizava ou se ele tentava falar, justamente por conta da identidade híbrida. Vamos lá, prof? Outra identidade. Ou não, vamos falar mais um pouquinho sobre ela. Vamos ver o que está aqui. O que está escrito aí? Essas pessoas dependem concomitantemente da linguagem oral e daquilo que eu falei. Uns momentos ele vai usar a língua de sinais, em outros momentos ele vai usar a voz, a oralização. Então fica nesse intervalo, por isso que é híbrido. Por quê? Porque um dia ele tem uma lembrança auditiva, um dia ele ouviu. Então se um dia ele ouviu, ele tem uma lembrança auditiva, ele vai fazer uso dessa lembrança aí e fica aí nesse intervalo aí, nesse momento. Uma hora está um pé na comunidade surda, outro pé na comunidade ouvinte. Vamos lá, próximo slide. Outra lá, vamos lá. Identidade de transição. Eu costumo dizer que a identidade de transição, todos os surdos, filhos de pais ouvintes, ou seja, o pai e a mãe não são surdos, eles passam por essa identidade. Os únicos que não vão passar por identidade de transição são surdos, filhos de pais surdos. Os que não são, o que é a maioria, né? A maioria são surdos, filhos de pais ouvintes. A minoria são surdos, filhos de pais surdos. Então, essa identidade de transição é o quê? Tá aí, ó. A maior parte dos surdos, sendo oriundo de famílias ouvintes, passa um processo de transição entre a tentativa de estar no mundo a partir da perspectiva ouvinte e de uma linguagem oral e visual truncada, misturada, quebrada. É que a gente costuma falar do português sinalizado ainda, sabe? Característica dos principais anos de sua vida para o contato tardio com a comunidade surda, a comunicação visual sinalizada e a experiência visual de mundo. Então, isso seria de transição. Aquilo que eu falei, minha opinião, né, que estou na comunidade surda, que eu percebo isso há muito tempo, é que essa primeira frase aqui diz tudo. Sendo oriundo de famílias ouvintes, ele passa por esse processo de transição, né, desses dois universos. Então, surdos, filhos de pais ouvintes, sempre vão passar por essa identidade. Por isso que eu falo que a maioria dos surdos, eles têm essa característica. E flutuante, prof? Temos aí a identidade também flutuante, né? Ela se caracteriza de pessoas que não foram inseridas em alguma comunidade surda. Essas pessoas costumam ter dificuldade de se reconhecer, de se aceitar como surdas e buscam suas referências na cultura ouvinte. Então, o que vai acontecer? Tem muitas famílias que não aceitam que a criança, que o filho nasceu com surdez, que a criança ou o filho perdeu a audição. Então, eles demoram a inserir a criança ou não inserem na comunidade surda. E a criança fica aquela questão sem identidade. O que ela é? Ela é ouvinte, ela é surda, ela não conhece a comunidade, então ela não absorve uma identidade, uma característica e fica flutuando, tentando se encaixar em uma das comunidades, ou na comunidade ouvinte, que é geralmente, como a professora falou, eles são advindos de famílias ouvintes, ou na comunidade surda, mas não por não querer, e sim por não conhecer, e não tem acesso a algo que possa lá se identificar.
Então, eles valorizam e seguem a representação dos ouvintes, né, que é o único que eles conhecem, considerando superior à surda. E ainda tem essa questão, fica naquela disputa de língua, qual que é a língua melhor, qual que é a língua que tem que ser aceita, qual que é a língua que tem que praticar. E rejeitam até a cultura surda, porque não conhecem, né? Não participam da comunidade surda, nem das suas lutas. E não reconhecem e não recebem, nem utilizam tecnologias nem apoios direcionados à pessoa surda, como intérprete, língua de sinais, eles se negam, né? Então, a pessoa, ela volta-se totalmente para a comunidade ouvinte. Ela mergulha no mundo em que eu sou ouvinte, pronto, acabou. Não quero saber da comunidade surda, não. E aí eu volto a falar. Essa questão da identidade está muito relacionada com a família. Sim. Tá? Com a família. Então, se a família ela aceita a surdez, né, e vai procurar recursos e vê que a língua de sinais é uma possibilidade de inserção, de inclusão, de acessibilidade, ok. Quando a família ainda não aceita, né, vai para um outro, que eu não condeno, é uma questão da família, certo? Mas aí o que acontece muitas vezes? Às vezes o surdo ele chega na maioridade e ele vai ver e quer aprender língua de sinais. E às vezes não dá conta de aprender essa língua de sinais, porque tem toda uma questão de valores, né, do qual ele conviveu ali no seu núcleo familiar, que vai interferir nisso tudo. Identidade flutuante também tem um exemplo, professor. Tem outro exemplo? Eu tenho um exemplo, sempre tenho um exemplo da flutuante. Acadêmico surdo, né, que a gente fala que é DA, quando a gente está nesse conceito, nessa identidade, nós falamos que é DA, né, deficiente auditivo. Eles fazem de uma diferença entre DA, deficiente auditivo, e surdo. Entra então, nessas lutas que foi falado aqui. Isso, nessas lutas aí, nesses movimentos. Então, esse aluno, esse acadêmico, estava no ensino superior, e aí ele percebeu, e a mãe também, que acompanhava sempre ele e tudo mais, ele não se aceitava surdo, né? Não usava língua de sinais, não sabia sinais, mas ele percebeu que os surdos na faculdade, que tinham identidade surda, né, sem essa rejeição com a língua de sinais e com a comunidade, tinham direito ao intérprete, tinha direito ao tradutor. Nós somos intérpretes e somos tradutor. O que é um tradutor? O tradutor ele vai olhar o sinal e vai passar para a língua portuguesa, e vice-versa, né? O português, o surdo vai escrever o português. Vocês já repararam como é que é a escrita do surdo, é diferenciada, a gente já apresentou aqui no slide também. Então, assim, e vai passar para Libras. Então, o tradutor faz isso. Ele percebeu que os surdos, eles tinham esse direito. Aí ele quis ter esse direito. Só que ele não sabia os sinais, né? Então, não tinha como ele ter esse direito. Como é que ia fazer? Como é que ia fazer essa tradução de duas línguas? Então, isso é muito importante, a gente deixar muito claro isso, principalmente essa flutuante, que ela é a mais diferente de todas, né? Aquele sujeito, mesmo sendo surdo, ele não se aceita, não faz uso das tecnologias e do direito que ele tem também, enquanto pessoa surda, de acessibilidade. Outros direitos eles têm, mas eles não buscam esse direito de acessibilidade. Vamos lá. Bora. Eita, Lele, agora vamos lá, diretor. Identidade embaraçada. O que seria essa identidade embaraçada? Característica de pessoas que não têm referência nem na cultura surda, nem na cultura ouvinte. Apresentam dificuldade de comunicação, sendo as expressões que uso por vezes incompreensíveis. A palavra já diz tudo, né? Embaraçado, ou seja, não dá para compreender. Não sabe usar língua de sinais, tem a vida, um comportamento de aprendizado determinado pela perspectiva ouvinte. Diferente daquele. Aquele ele não quer, ele sabe que tem. O exemplo que eu dei, né? O exemplo que eu dei foi que, mesmo ele tendo direito, sabia que tinha direito e tudo mais, quis usar tardiamente, mas sabia do direito que tem. Então, são muito próximos os conceitos. Vamos lá, então. Identidades surdas de diáspora. O que seria esse, prof? Assim como existem diferentes entre as línguas que utilizam a fala, a língua de sinais, também não é a mesma que a das outras regiões, outros estados e outros países. Os indivíduos com a identidade surda de diáspora são surdos que costumam deslocar-se de outros lugares do mundo, do país e de um grupo surdo a outro, estabelecendo assim contato com surdos de outras origens e que comunicam-se com uma língua de sinais que é distinta da sua, adquirindo dessa forma maior bagagem cultural para o seu repertório. Então,
Imaginem um surdo que veio de outro país, né? Veio dos Estados Unidos para cá, usava lá a língua de sinais americana e passou a se apropriar da língua de sinais brasileiras. Vai entrar nesse conceito de diáspora. Ele vai aumentar a sua bagagem cultural, que já vem com uma cultura de onde ele nasceu, da sua língua materna, e vai adquirir a próxima também. A próxima também, é isso aí. As intermediárias. Bom, a palavra já diz tudo. São os indivíduos com identidade intermediária, são surdos oralizados, que falam, escutam bem a língua portuguesa e podem pertencer tanto à comunidade ouvinte quanto à comunidade surda, pois também sabe sinalizar em língua brasileira de sinais. Então, dependendo da maneira que eles querem, né, do jeito que eles querem, eles podem tanto usar os conteúdos audiovisual, como também pode ter o tradutor e intérprete. Então, mas ele está bem definido, ele sabe se aceita surdo, é diferente de outras que não se aceitam surdo, tá certo? Vamos para outro, prof. Chegou o momento da nossa atividade, prof. Sério? Uma atividade bem básica para vocês aí, tá? Foi uma aula bastante conceitual. Então, uma aula que falou sobre as identidades. Espero que você tenha compreendido toda a aula. Uma aula bem bacana, com muitas informações e várias historinhas. E aí, nada mais justo do que você conseguir aí, como você prestou bastante atenção, conseguir compilar todas essas informações em um pequeno resumo para nós. É isso aí. Você vai, então, com tudo essas informações que parecem muito próximo, mas a gente explicou as diferenças aqui durante a aula. Vocês vão fazer, então, uma pequena síntese, um resuminho sobre os tipos de identidade surda e mandar para a gente aí, para a gente dar uma olhada aí da compreensão. Não copie, gente. Não, é o que vocês compreenderam, tá? Tem a base, lógico, do texto aí, mas é o que vocês entenderam dessas diferenças de identidade surda. A gente vai ficando por aqui, nossa aula encerra por agora, mas daqui a pouco a gente se encontra novamente. Beijinhos e até mais. Tchau, tchau.